na literatura é que o médico, ele administra remédio. E remédio não cura a doença. Remédio resolve o negócio por ali, assim, só para diminuir os sintomas, mas ele não ataca realmente os problemas. Então, distúrbios qualitativos, gente, de etiologia orgânica e psíquica. E primeiro, orgânica, subdivididos. Causa orgânica não conhecida totalmente. A gente pensa que é só a gente que não conhece totalmente. Todos os setores do conhecimento, quando lidam com problemas complexos, não conhecem totalmente. Tanto é que a fibromialgia ela não é uma doença, é síndrome. Tudo que os médicos não sabem o que é, ou que tem que ser tratado poliprofissionalmente, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, tudo, é síndrome, quando eles não têm uma forma de avaliar. Então, vejam, causas multifatoriais, genéticas, biopsíquicas, como é o caso da esquizofrenia, dos transtornos afetivos, antes conhecido como maníaco depressivo. Então, você vai pegar trabalhadores que já têm essa patologia, mas que ela está sob controle, mas que o ambiente de trabalho vai agravar esse resultado danoso, e aí nós teremos a problemática do dano. Causa orgânica, orgânica direta e a indireta cerebral. Essas daí são mais fáceis dos médicos dizerem que há. Causa orgânica direta, traumatismo, ele pode ter pego uma queda, e foi essa queda que ensejou a patologia, que pode advir de vários acidentes, inclusive de trânsito de trabalho. Então, nós podemos ter casos que está nessa causa orgânica, embora a maioria das demandas não seja dessa natureza. A indireta ou cerebral, elas advêm de outras partes do sistema, e que produzem manifestações neuropsíquicas, distúrbios endocrinológicos, desmetabólicos, intoxicações ocupacionais, produtos neurotóxicos, tudo isso pode causar também dano psíquico. Eu digo assim, a doença ela é bem mais associada a um conteúdo emocional, tanto é que tem o efeito placebo, do que propriamente a conteúdos materiais. Distúrbios de etiologia psíquica. Aí se divide em reações e desenvolvimentos psicológicos. Primeiro, reações psicológicas. Surge logo após um evento traumático, é aquele cara lá do assalto, né? Como é que ele vai elaborar aquele evento, né? Pode ser advindo do próprio assédio moral na empresa. A pessoa está ali minada e precisa do emprego e não aguenta mais, das exigências, né? Desenvolvimento psicológico. Instalarem-se de forma progressiva, apresentar-se de forma simples, apatia, rebeldia, abulia, não consegue dar conta das tarefas, ou de forma paranoide. É aquele cara que está sempre sendo perseguido na empresa, ele fica com neurose, né? E depois os quantitativos, que aí já são os deficientes mentais, o problema do retardo mental, os transtornos de personalidade, são aquelas pessoas aqui, difícil, né? Você acorda com o príncipe, dorme com o sapo, a pessoa oscila muito de humor, né? Essa turma. E olha, aqui a diferença do louco é só uma diferença quantitativa. Está aí, né? Para você ser doido ou não. E quando você está... Geralmente se diz que a pessoa depressiva, ela não se entregou, ela está lutando. Ela está lutando com todo aquele desafio do medo de não ser considerado, de não ser reconhecido, de não dar conta das tarefas, de não ser aceito pelo trabalho, no grupo social, na família. Essa pessoa está lutando com todas as forças, mas ela não está tendo ajuda, né? Inclusive, nas próprias NRs, nós já temos uma parte pertinente a isso. Aqui, reações neurovegetativas. Aqui são transtornos psicossomáticos, e aí tem a ver até com hipertensão arterial, uma série de coisas. Aqui, sobre a hiperventilação, você pode ter uma baita crise de ansiedade, teu coração dispara, mas você só está, efetivamente, com medo, com pânico. Hoje, a síndrome do pânico está tomando conta de muita gente. A pessoa tem perdas severas, não elabora essas perdas e vai para um quarto dormir, né? A gente precisa se preocupar, porque a nossa sociedade está num nível de individualismo tão exacerbado que nós não sabemos onde nós vamos parar como sociedade. Falta empatia, falta enxergar o outro, né? E aí, em todas as relações, a gente vê essa problemática. Dano psíquico, diagnóstico e perícia, né?
é realizado por meio de uma anamnese detalhada. Seria importante a gente construir teorias até assim com modelos da anamnese que o juiz gostaria das perguntas, que fosse tipo assim, padronizar de alguma maneira o que nós gostaríamos que ele nos dissesse, né? Assim, inclusive incluindo, sei lá, detalhes do depoimento. Exames complementares auxiliam no diagnóstico. No processo de peritagem, o perito deverá responder alguns quesitos habitualmente, como se o fato pelo qual se demanda deixou sequelas no psiquismo do autor. Neste caso, sua descrição, grau e porcentagem vai servir, gente, para a gente quantificar o dano. É importante, porque pode ser transitório e ele pode ser permanente. E aqui o custo, o prognóstico do tratamento, tudo isso vai ser importante, quer para o dano material, propriamente resultante do dano psíquico, quer para o dano propriamente psíquico, que é a afetação da saúde da pessoa, né? E aí tem vários graus. Leve, não compromete substancialmente, é o que nós todos temos, né? O moderado vai ter uma acentuação persistente, né? E necessidade de tratamento não inferior a 1 ano. E o grave, né, é a irreversibilidade, que inibe marcadamente a adaptação. Essa pessoa ela sempre vai ter que estar auxiliada, né? Dizem até que os suicidas... Olha, imagina uma pessoa se suicida, qual é assim, o valor maior que a gente dá é para a vida. Eu li um tratado de psiquiatria de 1.500 páginas para entender por que uma pessoa se autoaniquilava. Porque é muito complicado. Ela lutou demais até ela abandonar, né, a vida. Então, na mensuração do dano, deve levar-se em consideração o tempo de instalação, o comprometimento físico e psíquico. Porque físico também, a pessoa fica numa cama e não sai de lá, não se alimenta. O afastamento do trabalho, o tratamento psiquiátrico e o psicológico. Tudo isso aqui, então, é um negócio muito grave. O doutor Gabriel me deu um trabalhão. Sobre a invisibilidade, que foi o que eu comecei falando, né? A invisibilidade das doenças da alma, até porque quem tem vergonha de dizer. Porque você só conta para alguém que é muito amigo, né, que você vai dizer dessas circunstâncias. A lei de inclusão em relação à escola já leva em conta isso. Porque aqueles garotos que não prestam atenção eram os burrinhos, e tinham inteligência primorosa, mas estavam excluídos, porque a escola ela é feita de uma forma padronizada, homogênea, como se fosse gado. E cada ser humano é um ser à parte. Então, a escola, o moleque chega atrasado, manda embora para casa, hora menos trabalho. Tem que gerenciar essas pessoas diferentes, mas isso é muito custo, né? Então, veja, os vínculos entre trabalho e adoecimento precisam ganhar maior visibilidade. Aqui eu coloquei alguns relatos aqui, olha, depressão e suicídio na população rural por causa de agrotóxico, né? Transtornos mentais de trabalhadores que sofreram reestruturação produtiva. Imagina, a empresa é vendida para um terceiro, muda tudo, gente. Há experiências aqui em Belém, inclusive de universidades, quando você troca o dono, muda todo o tratamento, muda todo o nível de relação, as expectativas, tudo se altera. Porque o trabalhador é herdado pelo novo empreendimento, mas com circunstâncias completamente diferentes daquelas que ele vivia. O trabalho é muito mais exigido. Uma pessoa que desempenhava 10 tarefas passa a ser exigida 50. E daí que a pessoa vem à Justiça do Trabalho e diga isso, o juiz vai dizer, não, teve um novo dono, você vai fazer as 50. Quando há uma alteração unilateral do contrato de trabalho, porque um novo empreendimento assumiu o lugar. Então, vocês viram muitas notícias, quer na França, no Japão, então, tem que apagar a luz. Né? A gente fala tanto em processo civilizatório, mas, às vezes, a nossa legislação está muito mais avançada. Né? O nosso processo civilizatório é até maior desses que a gente admira, porque tem muita coisa por debaixo do pano. Agravos mentais. Eu peguei essa estatística, os transtornos mentais já ocupavam a 3ª posição. O quadro atual é mais grave: cumprimento de metas, transporte de valores, telefonia, toxicidade do ambiente organizacional, e aí tem muita coisa. Aqui, Tavares atribui a dificuldade de integrar as visões da psicologia aplicada à clínica e ao trabalho à dicotomia estabelecida por uma visão parcial
que ou externaliza as fontes do problema ou a coloca no sujeito, em sua história ou estrutura. Ou seja, a culpa é sempre do trabalhador, a culpa é sempre da vítima, a culpa é sempre do paciente. Ou então de alguma coisa que está fora. Vocês vejam que sempre, nas defesas, é excludente, né? As excludentes. Culpa exclusiva da vítima. Inclusive, não é adequado, teoricamente, falar em culpa. Fato exclusivo da vítima. Ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu quero amputar este braço. Vou meter lá na máquina e vão cortar. A gente tem que fazer essa brincadeira. Teve um advogado muito querido, colega meu professor, ele projetou um vídeo motivacional. Era um garoto que tinha perdido a perna num acidente de trabalho lá na CDP. Um garoto de 25 anos, um garoto sem estudo, sem instrução. Ele botou o menino daqui de Belém correndo com aquelas pernas mecânicas. Aquilo me afrontou. Porque eu disse, essas pernas foram dadas para eles, vocês vão mandar eles fazerem um tratamento assim? Percebem? Então, sempre a insistência é em passar para a vítima, você e você. Ou então em alguma coisa que não está em mim. Ah, não, foi o outro, foi uma outra circunstância externa, e fugir da responsabilidade. E o mais grave, até os teóricos que escrevem sobre essa matéria, o que eles tentam desconstruir é exatamente isso. Por isso que eu comecei com essa fala, pessoal. Então, as concepções teóricas, e aí não é só na psicologia, não é só no direito. Olha, nós aprendemos que ciência é aquela que tem um objeto próprio, mecanismos próprios de estudo e universaliza, não é isso? Até que a física quântica disse, não, a luz é duas coisas. Então, toda a nossa lógica formal desmorona. Uma das categorias do Aristóteles, que é da não contradição, cai. Porque uma coisa pode ser duas coisas. Depende da perspectiva. Só na física quântica nós temos 14 dimensões. Agora, porque a gente não enxerga as 14, elas não existem? Né? Nós temos, a teoria ela tem que vir para contribuir no sentido de que nós tenhamos mecanismos. E nós, juízes, nós somos os mais impactados, porque a gente tem que resolver lá aquela parada. E a gente pode fazer uma injustiça muito grande. Definir justiça é bem complicado, né? Mas tem um teórico chamado Karl Popper que ele diz o seguinte, a injustiça ela é como a miséria. Você avalia pelo par oposto. Por exemplo, riqueza você nunca sabe o que é, mas miséria você sabe. Justiça você pode não saber o que é, mas injustiça você sabe. Né? Então, tentando estabelecer uma linha de raciocínio. Esse outro autor ele diz o seguinte, esse que ele está lá em cima, ele continua aí. Psicologia industrial que insiste em inventar um ser humano desprovido de afetos. Nós estamos cada vez mais assim. Né? A gente diz assim, dor existe? Claro que existe, eu sinto. Agora, apresentem aqui para mim agora um instrumento que meça a dor. Amor existe? Existe. Cadê o... Liga na tomada e vai dizer. Nós somos mais seres imateriais do que materiais. O nosso corpo, eu digo, ele é 10% do que a gente é. E aí a sociedade ela não leva em conta todas essas questões. Nós temos muitos desafios, inclusive a massificação, né? Então, a contribuição do trabalho para a alteração da saúde ocorre por uma multiplicidade de causas, pois transtornos mentais têm etiologia multicausal, que resulta de uma interação complexa, que vai desde fatores pontuais até exposição a agentes tóxicos, até uma complexa articulação de fatores. Né? Então, aqui o Ramazzini, há mais de 3 séculos, ele dizia que quando você vai na cabeceira da cama de qualquer paciente, você tem que perguntar onde ele trabalhava para saber se a sua fonte de sustento não era a própria causa da sua enfermidade. Né? Diz que você trabalha para viver e não para morrer. Né? E parece que a gente sabe disso, mas não consegue se estruturar. Aqui, gente, é uma sugestão final, já estou terminando, tá, pessoal, que nem me disseram quanto tempo. Se deixarem, eu fico aqui o dia todo. Alguns critérios, tá, que a gente pode pensar. Eu tirei desses autores aí. Tipo, o que deveria ser investigado pelo perito, sei lá, nas perguntas. O trabalho, assim, os relacionamentos, incluídos externos, porque pode ser que a pessoa está surtada porque terminou lá
uma relação, né? E está só dizendo que é o trabalho. A natureza e o conteúdo das tarefas, o reconhecimento social que o trabalho lhe concede, a descrição das atividades. Então, aí o trabalho. Depois, condições de trabalho, temperatura, imagina, um ambiente altamente insalubre, vibração, umidade, exposição a substâncias químicas e biológicas, ruído, ventilação. Eu não posso ouvir um ruído que tem aqui. Só para eu chegar no meu carro tem um barulho de uma máquina. Eu já entro, eu não faço aqueles exames de ressonância por causa do barulho da máquina. Não inventaram ainda uma musiquinha, né? Tem gente que não pode ficar preso. Eu não gosto, não sei ficar presa, dá logo um piti. A gente sabe que o afetivo, o emocional existe quando você perde o controle de uma situação que racionalmente você sabe que não está em perigo. Te boto na máquina, te prende, você vê que está furado lá, mas você dá piti. E aperta aquele negócio e sai de lá. Elevador vai enchendo, eu estou saindo. Até por causa do risco, porque se aquilo parar, eu já sei que o meu piti, ao invés de vai ser pitão. E aí eu vou ter sudorese. Então, prevenção. E pode ter prevenção, né? A organização do trabalho. Gente, esse é um fator importantíssimo. Horário, turno, tudo que a gente tem no direito do trabalho. Ritmo, política de pessoal, tipo de vínculo, intensidade e quantidade. Então, a organização do trabalho ela é responsável, principalmente, é uma das maiores responsáveis. E a gente tem pouco estudo. Pouco estudo no direito. O pessoal lá das outras áreas ainda anda estudando. Identificar exigências físicas, olha, os esforços, movimentos, postura, mentais. Nós, então, né, gente? Atenção, memória, quantidade de informações e psicoafetivas, relacionamentos e vínculos. Eu quero dizer para vocês, eu fui convidada para umas bancas lá na ciência política. E o pessoal estava falando sobre a questão da justiça em números. Porque a propaganda é, olha, que lindo, que maravilhoso, o PJ é a maravilha. Lógico, às vezes tem coisas das quais a gente não pode fugir, tá? Da automatização. Agora, daí a elogiar sem um viés crítico, então fez bem eu botar o olhar do magistrado lá. Eu disse, nesses estudos quantitativos, não está quantificado o adoecimento. Né? O que é trabalhar na frente de um computador, naquelas circunstâncias, até a própria avaliação. Quem vai clicar lá, imagina, no recurso, o juiz que instruiu, ele sabe até mais ou menos onde está a prova. Mas o que não instruiu, o que vai sobrar a sentença para ele, ele vai querer clicar. Então, exige dos advogados um trabalho maior, até de transcrever. Eu vi um que ele digitalizava e botava no recurso os pedaços e onde estava, para facilitar. Porque nós ainda não temos um sistema, nós humanos, e eu sou daqui do tempo da máquina, eu tenho a minha Olivetti, né? As cópias ficavam borradas, eu só ajeitava primeiro. Depois passamos pelo computador e agora PJE. Você não passa assim. E passar assim, às vezes você olha, teve esse documento que eu não vi. Aí você olha. Então, perdeu-se essa possibilidade. Né? A Apple ela faz passando assim. Então, por que ele não é desse jeito para facilitar a nossa vida? Mas o que eu estou falando, principalmente, é do adoecimento, é da demanda. A gente diz que é muito bom, mas a gente tem que pensar, olha, gerente de banco não dorme mais. A gente gosta de ser atendido, manda o WhatsApp para o gerente. Mas onde ele está na hora que ele está atendendo o WhatsApp? Né? Então, eu dei uma entrevista para a Rádio Cultura, deve sair essa semana, é o direito à desconexão, que eu chamo de direito ao desplugue. Nós precisamos desplugar. E tem determinadas coisas que dizem que é para nos ajudar, mas a gente leva para casa. O único trabalhador que está incólume é aquele que tem que fazer um serviço presencial. O massoterapeuta ele tem um trabalhão, mas ele terminou. A cabeleireira, não tem como ela fazer no computador o cabelo da mulher. Então, esse pessoal é o que está mais infenso a patologias. Porque eles começam e terminam o trabalho. O nosso trabalho não termina, a gente leva o caso para casa e fica. Aí você resolve dar a sentença lá na cama. Você não dormiu a noite toda, né? Aí você se senta para escrever. Então, uma pergunta que eu fiz lá na ciência política, a quem interessa quantos bilhões são gastos? E tem mais uma coisa, em termos de meio ambiente, o papel ele é menos poluidor. Nós vamos ter que ir e depois voltar.
Eu sei que tem muitos entusiastas, mas aí eles reduzem a mão de obra, ou seja, você funcionava com 10, agora você funciona com 5. Quando eu fui corregedora, em 2006, 2007, não, 7, 8, eu fui a Brasília, a doutora Nazete estava lá também, e só foram apontar as inconsistências. Eu disse, mas eu queria saber como é que vocês apuram isso. Porque toda estatística pode ser mentirosa se ela apurar de forma equivocada. E tudo isso impacta, né, na nossa condição de saúde. Levantar também as percepções do trabalhador sobre o risco. O medo, nós vivemos uma sociedade do medo, tem vários teóricos, né, que lidam com isso. Então, a nossa apreensão diante dessa problemática. Localizar os momentos que o trabalhador começa a perceber as mudanças e os problemas associados a essa mudança. Nós, antropologicamente, nós somos seres que preferimos estar numa área conhecida, na zona de conforto. Quando aquilo desafia demais, é problemático. Informar-se sobre as condições de vida, família, moradia, uso de drogas, doenças pré-existentes, geralmente só usam essa. Ah, não, ele é alcoólatra, ele é toxicômano, então isso não é o problema do trabalho. Ele que é beberrão. Mas veja como o paradigma muda. A CLT, a embriaguez habitual, era justa causa. Hoje, não. Ele é doente e ele precisa de tratamento. As coisas mudam de acordo com a percepção que você tem do valor humano. Considerar a história clínica, a história do trabalho em relação à história de vida. Levantar a avaliação do trabalhador sobre a sua trajetória profissional e as repercussões sobre a sua saúde. Isso aí é a ideia do povo da psicologia. Mas que nós, no direito, precisamos avançar sobre isso. O que acontece no Brasil? A gente diz que a gente é sistema civil law, mas a doutrina copia o judiciário copia a doutrina. E, às vezes, até cita um doutrinador do qual aquele que fez o voto não sabe do doutrinador, é só critério de autoridade, né? Então, muitas tentativas já foram feitas, o STJ tem aquele critério bifásico, mas tudo é só um ensaio. Diz que ruim contigo, pior sentigo, mas nós precisamos avançar muito, porque esse tema é altamente complexo e altamente desafiador. Aqui, gente, foi só uma modesta contribuição para a gente pensar, né? Eu me ative ao dano psíquico, mas a gente pode marcar um outro encontro para a gente discutir um problema que ainda é mais grave, nexo de causalidade.